Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estava agora ali embaixo e o Espírito de Deus me impulsionou para me contar um testemunho muito forte para você. Eu sei que você precisa ouvir esse testemunho. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas estou aqui para falar para você e contar esse lindo testemunho, porque o Senhor Deus me deu vitória. Compartilhe esse vídeo, deixe um like e um comentário. Muitas pessoas precisam assistir esse testemunho que é impactante. Veja o que aconteceu comigo. Um certo dia eu acordei com muita febre, mas não era uma febre comum, era uma febre diferente. A febre era tão forte que eu tremia todo, eu não conseguia ficar com a boca fechada, pois os dentes batiam um no outro. Era uma febre insuportável e muitas dores pelo corpo. O desespero, ele tentou tomar conta do meu coração e mesmo eu sendo novo na fé, eu comecei a apresentar a Deus aquilo que eu estava vivendo. Me levaram até no barco. A febre era tão alta que a rede tremia e as pessoas olhavam e viam aquela situação e imaginavam que eu estava com uma doença muito grave e ele estava certo. A doença era grave mesmo. Alguns pensavam até que eu não ia chegar até Belém e iria morrer, mas o Senhor Deus foi generoso, misericordioso para com a minha vida. Chegando ali em Belém do Pará, ali eu tenho algumas tias, eu tenho 2 tias que moravam na época mais perto e elas passaram a cuidar de mim. Diante daquela situação grave, eles me levaram direto para um pronto-socorro, mas quando chegaram lá, o médico me receitou apenas alguns remédios. Não fez nenhum exame e eu tomei aquele remédio e pior eu fiquei. A dor continuou, a febre continuou e não dava mais para suportar. E cada dia eu ficava pior e a minha tia ali cuidando de mim. Ela me levou em outro lugar. Quando eu cheguei lá, o médico fez vários exames. Quando ele fez a raio-x do meu pulmão, ele disse: o pulmão dele está que nem uma peneira. Chamou a minha tia e disse: olha, tem que internar ele dentro do máximo 5 minutos, porque senão ele vai morrer. Eu já estava numa situação muito difícil que eu não conseguia mais ficar em pé. Eu ficava deitado nos bancos, de tanto fraco que eu estava. Mas foi rápido, Deus colocou a mão. Surgiu uma vaga e em poucos minutos eu estava internado no hospital. Quando eu cheguei naquele hospital, veio vários médicos, colocaram soro, aplicaram várias injeções. E ali começou o meu tratamento, porque descobriram que eu estava com uma pneumonia em estado grave. A situação era crítica, era uma luta, era uma guerra todos os dias. A fraqueza era tão grande, mas tão grande que eu não conseguia ir até o banheiro sozinho. E eu ficava ali pensando, Deus está comigo e dele vem a minha vitória. E foi ali naquele hospital que eu entendi uma coisa. Deus tem um propósito em tudo. Eu preciso que você entenda que Deus tem um propósito nessa luta que você está passando. Daquele dia em diante que eu comecei a entender isso, Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a me perguntar, Deus, o que é que o Senhor quer de mim aqui? E um certo dia, a minha tia Maria Augusta e outras pessoas foram ali para orar por mim. Quando eles estavam orando, se aproximou uma mulher na porta, na entrada daquele quarto, daquela enfermaria. Quando aquela mulher chegou ali, o Espírito de Deus me levou dentro da casa daquela mulher. Me mostrou ela chorando dentro de um banheiro. E de acordo com que Deus ia me levando dentro da casa daquela mulher, eu ia falando para ela. E quanto mais Deus me levava dentro da casa dela, e eu contava para ela, ela entrava em desespero, gritava, chorava. E ali foi algo muito forte. Eu vi o carro do namorado da filha dela, eu vi a filha dela, eu vi o quarto da filha dela, que parecia quarto de prostituta. Era umas coisas mais imundas que tinha ali. Era coisa terrível que dentro da casa de um cristão não se deve ter. Era uma jovem muito vaidosa e ali estava virando um bordel a casa daquela mulher. E foi naquele momento, o Espírito de Deus me mandou dizer para ela que a oração dela tinha subido, mas que dependia dela de agir e ter autoridade sobre a casa dela, porque Deus o fez assim para ela ter autoridade. Quem mandava lá era ela e não deveria aceitar as coisas do inimigo dentro da casa dela. Ela entendeu a mensagem.
E eu pude entender que Deus me permitiu de ir para aquele lugar porque Ele tinha um propósito. Logo depois daqueles dias, entrou uma criança dentro daquele hospital, toda entubada. A criança, a mãe da criança e mais uma adolescente. E naquele dia eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu sei que eu sou falho, sou um pecador, mas uma criança dessa, eu não entendia, porque Deus tem um propósito em tudo. Eu comecei a questionar com Deus, e naquele momento veio as dores insuportáveis. Quando as dores veio sobre mim, eu comecei a me posicionar. Era mais ou menos umas 3 horas da madrugada. E eu comecei a clamar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu usei aquela oração e comecei a clamar a Deus em alta voz. A oração era forte, era um clamor pedindo para Jesus me curar. A mulher que estava do meu lado com a criança, cheia de aparelhos, ela disse para sua filha adolescente: chama a enfermeira, chama os médicos, porque ele vai morrer. A dor era muito grande. Mas o clamor também foi forte. O clamor chegou até o trono de Deus. Aleluia. Oh, glória. E aquele rapaz que estava em cima daquela cama, já sem andar, fraco, magro, quase 30 dias ali naquele hospital. Muito magro. Não dava conta de ir no banheiro sozinho. De repente veio um vento. Um vento entrou dentro do hospital. O hospital não tinha janela, eu não conseguia ver a luz do sol, porque não tinha janela desse lado. Mas de repente soprou um vento. Eu não sei por onde o vento entrou. Eu só sei que aquele vento passou por cima de mim. Eu estava todo suado de tanto gritar. Aquele vento forte passou por cima do meu corpo. E quando ele saiu dos meus pés, as dores desapareceram. Eu fui curado na hora. A enfermeira chegou correndo, já com a injeção para me dar, para tirar as dores, que ela já sabia do meu problema. Mas quando ela chegou com a injeção para aplicar, para passar aquelas dores, eu disse para ela: não precisa mais, porque Jesus me curou. Oh, glória! Eu estava ali e o Senhor me impulsionou para me contar esse testemunho para você, para te dizer: Deus tem um propósito em tudo. Deus me levou ali com um propósito. O propósito de falar com aquela senhora e o propósito de mostrar para aquela mulher, com aquela criança toda enfaixada, que o nosso Deus, Ele continua a operar milagre, porque Ele tem um propósito em tudo. Receba esta palavra de fé. O Senhor me socorreu, o Senhor me deu vitórias. E no outro dia, o médico chegou lá. Ele batia assim, de um lado, batia do outro, para perceber se o pulmão estava melhor. Estava parecido com o outro lado. Ele disse: não, vamos fazer uma raio-x. Quando ele fez, ele percebeu: o meu pulmão estava zero. Estava curado para a glória de Deus. Ele disse: moço, eu já posso lhe dar alta. O Senhor me deu vitória, mesmo eu passando pelo vale da sombra da morte. Deus te abençoe.